pode ser quando a gente percebe que tem uma reação muito intensa, né, uma reação emocional a pequenas coisas, como se eu fizesse uma tempestade em um copo d'água. Né? Se eu fico triste, eu fico muito triste. Se eu sinto raiva, eu sinto muita raiva. Se eu fico alegre, eu sinto muita alegria. Né? E isso acaba me prejudicando, né, de alguma forma. Né? E tem um limiar baixo também, é como se tivesse um pavio meio curto demais, assim, né? São coisas, precisa pouco para chegar lá no topo da emoção, né? E então acaba que gera situações em que as pessoas não entendem de onde saiu aquela minha reação tão intensa, toda aquela raiva, ela precisou de uma situação assim uma simples. faísquinha pequena para chegar lá no topo, e leva muito mais tempo para voltar para o estado tranquilo também. Coisas que outras pessoas, ok, fica com raiva de alguma situação e volta, quem tem desregulação emocional vai lá em cima e leva um tempão para ficar tranquilo de novo. Por exemplo, na BR, né, é comum ter congestionamento e é comum ter coisas de conduta, por exemplo, de alguém cortar a tua frente ou não dar sinal. Uma pessoa com desregulação emocional, se alguém cortou a tua frente, o carro, a pessoa com desregulação, ela encosta, ela ultrapassa esse carro, ela é capaz até de bater nesse cara, né? Porque não consegue controlar, não consegue controlar. Quando chega a emoção nesse nível de intensidade, eu acabo fazendo coisas que só respondem àquela emoção. Eu já meio que perco a cabeça, né? E isso também é uma característica que são comportamentos que eu uso para baixar, às vezes, a minha emoção, seja descarregando a raiva, né, seja usando alguma substância, alguma droga. Às vezes a pessoa chega a se machucar, né, e isso é um jeito de ela lidar com aquela intensidade toda da emoção, né, ou pode também comer demais, né, isso também é um outro jeito. Comprar demais. Ela não, nesse caso do trânsito, por exemplo, a pessoa que foi cortada, ela poderia botar uma banda que ela gosta, respirar fundo e diz, quer saber, daqui a pouco eu chego na minha casa. O desregulado não, ele fica totalmente desregulado. Ele fica cego por aquilo. Ele fica cego, não tem filtro nenhum, não tem música nenhuma. A música é ir atrás de quem cortou ele. E aí, para a família, tem dois pontos que são bem importantes para a família. Uma, que a família não sabe como lidar com isso. Lidar com isso, termina pisando em ovos, fica completamente, né, sensibilizado. Mas a família tem uma participação também de uma maneira atrapalhada do que a gente chama da invalidação. Então, geralmente, para a desregulação emocional tem uma parte biológica, enfim, nasce com essa característica, e tem uma convivência com uma família que invalidou. E invalidar, quando a gente fala, parece uma palavra meio feia, meio intensa, mas a gente muitas vezes está invalidando o tempo inteiro. Não é assim que faz. Ai, tu não sabe direito como dizer. Ai, criatura, que burrice, já falei. Não sabe arrumar teu quarto, como tu é porco, enfim. Menino não chora. Então, coisas do dia a dia que são invalidantes. E para quem tem desregulação emocional ou para quem é mais sensível, termina sendo potencializado também. Porque essa sensibilidade traz bastante sofrimento, né? A pessoa que tem uma desregulação, que é mais sensível, ela acaba sofrendo com as consequências daquilo que ela faz e sofrendo, não consegue tolerar tudo aquilo que ela está sentindo. Sim. Então, para isso, ela precisa fazer coisas que aliviem aquela dor. Né? E muitas vezes essas coisas são prejudiciais para ela mesma. Ela fica em risco, né? Sim, é como se essa história a pessoa com desregulação está gripada, tá? Mas para ela está sentindo que está com câncer pulmonar, que ela está em fase terminal. Aí a mãe dela chega e diz assim, ó, pelo amor de Deus, né? Isso aí é besteira. Isso é só a gripe, né? Toma um paracetamol. E falta também esse jeito, não é ensinado geralmente, e como a Mara disse, tem uma atrapalhação, uma dificuldade da família que às vezes nem teve de onde tirar, mas não consegue ensinar jeitos de lidar com a emoção que não vai fazer mal para a pessoa. Né? Ela acabou não aprendendo. As pessoas que não têm um problema de desregulação emocional também sentem coisas, também têm emoções, mas elas aprenderam ao longo da vida jeitos de lidar com essa emoção que não prejudica elas. E essas pessoas que já são mais sensíveis, elas precisariam ter aprendido mais jeitos ainda, só que acontece o contrário, elas aprenderam menos do que a maioria das pessoas. Então chega naquele nível que é extremo e que pode realmente fazer muito mal. E as pessoas que aprenderam, por elas saberem lidar melhor, elas às vezes acabam minimizando e aí invalidando,
né? Porque elas sabem lidar com aquilo. Então, a reação do outro é uma coisa louca, né? Para, afinal de contas, a gente não enxerga as emoções, né? Sim. A gente enxerga os comportamentos, as coisas que a gente faz depois de estar sentindo algo. Mas as nossas emoções ficam da nossa pele para dentro, né? Então, ninguém pode adivinhar e medir o que a gente está sentindo. Então, só a própria pessoa realmente pode reconhecer o quanto aquilo é ou não tolerável, é ou não, né? Mas às vezes não condiz com o que está se passando fora dela e ela não sabe também reconhecer isso. E aí tem uma questão que eu acho muito legal da terapia genética comportamental, que muitas vezes se pensa em tratamentos profundos, em coisas por muito tempo, e não, por vezes passando por uma orientação para a família, por uma orientação para a própria pessoa, ela já pode começar a pensar, a identificar e a lidar de uma maneira diferente com tudo isso, né? Porque sempre há tempo de aprender outras formas de viver e outras formas de lidar com aquilo que nos incomoda.